tempo de romper. É o nosso tema hoje. E aí nós vamos ver que não existe ninguém que não precise passar por esse processo. Todos nós precisamos passar pelo processo de romper. Muitas vezes é com a velha vida, velhas atitudes, velhos hábitos. Todos nós precisamos romper. Porque a gente precisa sair um pouco das coisas terrenas para que a gente alcance as coisas de Deus. E aí nós vamos ver que muitas vezes, por estarmos presos a muitas coisas na terra, nas coisas terrenas, nós não conseguimos decolar. Já sentiu assim, meu Deus, parece que eu não decolo? Todo mundo sente isso, né? O pastor fala, nós temos a nossa maior composição espiritual, o espírito, a alma. Nós temos o Espírito Santo. E aí, e só a carne do material. E ficamos presos a este mundo. Aonde é que muitas vezes Satanás nos aprisiona? Também na nossa alma. O espírito, o espiritual, mas na alma também. E dirigindo a nossa alma, dirige o nosso corpo, a nossa vida, né? Então esse romper é necessário para que a gente possa avançar em etapas da nossa vida que parece que a gente não sai. Alguém já se sentiu assim? Meu Deus, eu não saio dessa etapa. Gente, eu estou tanto tempo aqui, por que não acontece? E aí o Senhor nos chama para rompermos, porque é algo que nos prende. E acredite, coisas que precisamos romper interferem diretamente na nossa relação com Deus, nosso relacionamento com Deus. E aí nós vamos ver aí por quê. Sabe, tem gente que não consegue usufruir da paternidade de Deus. Tem gente que sempre se sente cobrado, estou devendo, o tempo todo eu estou devendo, eu não consigo viver plenamente a minha comunhão com Deus, eu estou sempre em débito, é algo que falta. São coisas que interferem no nosso relacionamento com o Senhor. Agora, uma coisa importante, o pastor já compartilhou aqui, que uma pessoa que foi envolvida, né, com ocultismo na vida dela anterior, depois ele se entregou a Cristo, ele falou algo muito interessante, que nós achamos que aquela parábola do semeador, a gente acha que é só para aquele que de repente, não conseguiu aceitar a Cristo, não se firmou. Mas ele estava falando que muitas vezes as palavras que o Senhor traz obra de Satanás arrancar aquelas palavras, não deixar aquelas palavras que foram ministradas, porque uma vez a palavra que ela é implantada, ela causa o quê? Fé. A fé não vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. Então, quando essa palavra ela é arrancada do nosso coração, não produz fé. Sem fé, a gente não tem como conseguir tudo aquilo que está à nossa disposição do mundo espiritual. E aí vivemos lutando com as nossas armas carnais. Só que as armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus. E esse poder poderoso em Deus é para destruir as fortalezas, as invisíveis. Espiritualmente conseguimos rompê-las pelo poder de Deus que opera em nós. Então vamos aprender, vamos entender um pouco sobre isso e entender que é tempo de romper. Se você percebe que precisa fazer uma dieta, você pode ver a maior palestra do mundo, entender que caramba, aprendi horrores hoje. Mas se sair dali, se você não aplicar, vai acontecer? Não vai. Qualquer coisa é assim. Como uma vez eu falei aqui, você pode mostrar para uma pessoa que se você não beber essa água aqui, você vai morrer. E eu vou explicar por que você precisa
precisa beber essa água, senão você vai morrer desidratado. E aí você vai, eu preciso beber aquela água, eu concordo. E aí nós viramos as costas e o copo está ali e vamos embora. Vamos morrer. Entende? É urgente que a gente tome uma decisão na nossa vida. Atitudes que comecem a romper. Já é tempo. Já é tempo. Vamos lá, então? Vamos passar. E assim, né, ontem à noite eu estava até vendo outra coisa, pastor, não, quero outra. Então vamos correr, meu Deus, vamos ver outra. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado o quê? Tudo. Vamos falar tudo que nos atrapalha no já. Tudo que nos atrapalha. Então, não é só o pecado. É o pecado e tudo que nos atrapalha. E continuemos a correr. Força, pressa, objetivo, sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Muitas vezes, Satanás usará, claro, pessoas para nos ferir, nos decepcionar, nos entristecer, nos desmotivar. Quantas vezes a gente vive e lá vem um demônio na minha frente e fica me desmotivando. Você não vai conseguir. Isso acontece? Não. Mas o demônio pode, no ouvido de alguém, e de repente você escuta uma palavra que arrebenta. Então, ele fala o seguinte: os nossos olhos têm que estar em quem? Em Jesus. Quantas pessoas nós vemos que saíram da igreja por causa de outras pessoas? Já conhece alguém? Levanta a mão, se você já conhece alguém que fez isso. Por causa de outras pessoas. Então os olhos dela não estavam fixos em Jesus. Porque é por meio dele que a nossa fé começa a ser estabelecida. E é ele mesmo quem a aperfeiçoa. Então eu costumo dizer que todo mundo que saiu da igreja por causa de alguém nunca olhou para Cristo, olhou para as pessoas. E essa pessoa olhou para as pessoas porque precisou aprender a se desprender, a romper coisas que aprendem a um padrão humano e nos fazer sermos espirituais. Os nossos olhos fixos em Jesus, porque é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora, vitorioso, está sentado ao lado direito do trono de Deus. Sim, humilhação também, porque você imagina no mundo espiritual, Jesus lá, o soberano, filho de Deus e o próprio Deus. Imagina no mundo espiritual o que ele passou ali. Humilhação também. Então ali no ambiente dele, ele se expôs. Então ele mostrou que nada o fez desistir. E assim também conosco. Hebreus 12, do 1 ao 3. Pode passar. A sua atitude pode mudar a forma como você vive, para onde você está guiando a sua vida. Esse é um texto que eu já tinha lido aqui. Existe um tanque chamado em hebraico Betesda. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava ali há muito tempo, esse deveria ter um H ali, né? Perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor,
não tenho ninguém que me ponha no tanque. Ele respondeu a pergunta de Jesus? Não. É um padrão que a gente usa. Quer ser curado? Senhor, olha só, fulano fez isso comigo. Eu estou assim porque eu estou muito chateada. Eu estou arrebentado desse jeito por tudo que eu passei. A culpa é do Felipe, a culpa é do Adilson, a culpa é da Adriana. Exatamente, Senhor, tá? Então eu estou me desculpando, eu estou justificando diante de Deus. E o Senhor não perguntou isso. Ele perguntou, quer? Não importa o que fizeram com a gente. Não importa a nossa história. Ele sabe muito bem. Sabia que ele estava ali há 38 anos. Ele sabe de onde eu vim, o que eu passei. Eu poderia falar para Deus, e cada um na sua história, mas eu poderia falar para Deus, são 26 anos, né, Senhor? Sabe? Isso. Eu não estou te perguntando isso. Eu estou te perguntando, Paula, quer ser curada dos 26 anos? Quero, Senhor. É isso que Deus quer ouvir da gente. Porque motivo teremos, todos nós. E a pergunta não é essa. Não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. O Senhor não deu bola para a queixa dele. Quem resolve o problema sou eu. Eu vou resolver, ponto. E assim o Senhor curou aquele homem. Mas vamos lá. Pode passar. Tudo que Deus tem para nós pode nunca se tornar realidade se a nossa vontade estiver em oposição à vontade de Deus. Há um grande contraste entre a vida que nós levamos e aquela que Deus gostaria que levássemos. E aí, hoje, se a gente fosse fazer um retrato falado da nossa vida, pensa para você como eu penso para mim. A vida que você leva hoje, você acredita que é a que Deus tem para você? Pensa nisso. Como você tem levado a sua vida, os resultados que você tem tido, é isso que Deus tem? Ah, então será que Deus é tão pequeno assim? Porque se eu olhar para a minha vida, eu vou achar, meu Deus, Deus é muito pequeno. Se eu olhar para... Então eu sei que tem mais. Eu é que não estou vivendo. Eu que não estou guiando a minha vida para esse lugar onde Deus quer que eu chegue. Tá? Então há um grande contraste. Jesus apela para a nossa vontade de crescer, vencer, libertar. Quando essa vontade existe, o coração é um terreno fértil, no qual pode ser lançada a palavra de cura. Vencer, crescer, prosseguir, romper é uma escolha. E a nossa vontade conta e muito para que até o agir de Deus seja algo possível, real e palpável em nossas vidas. Vamos seguir. O microfone está ali, você pode compartilhar. Tá? Às vezes eu corro para a gente chegar mas você pode compartilhar uma situação que aconteceu com você, uma experiência, algo que você viu, tá? Vamos compartilhar. Isso é enriquecedor. A pergunta de Jesus pareceu óbvia, é lógico que sim. Claro que eu quero ser curado. Mas responda você. E o que você tem feito para isso? Nisso aí, essa situação que você... O que mais te angustia? O que você tem feito para isso? E o que tem feito para isso é a origem disso. Tratar da origem disso. Porque o que eu tenho feito sobre aquilo que me angustia, às vezes a pessoa pode falar, eu comecei a praticar tal coisa, ótimo. Eu comecei a usar tal coisa, ótimo. Tá, mas e a origem daquilo que te levou a fazer isso? Você tem cuidado disso? Você tem apresentado a Deus? Lá na sua fonte, o que você tem feito a isso? Eu vou dizer, é tremendo, isso é um fato. A gente correr atrás, a gente se cuidar, a gente cuidar da nossa parte física, a nossa
Essa é a grande verdade. A essência é resolvida lá aos pés da cruz. Então vamos fazer a nossa parte porque somos gente. Mas lançando sobre ele a nossa ansiedade. Aonde? Vamos lá para a cruz. Vamos lá para o sangue de Jesus. Pensei que você queria falar alguma coisa. Nosso processo de cura e de libertação, nós não podemos justificar colocando a culpa nos outros. Deus tem uma obra de poder para curar, mas se nós não estivermos dispostos a abrir mão, sentimentos, ressentimentos, dores, vontades, paradigmas, mesmo com o poder que Ele tem, nós não seremos curados. Deus nos mostra que a nossa cura não depende das outras pessoas, mas dele. Ele quer nos tirar deste lugar de prostração, frustração e desesperança. Tem hora que o copo vai sobejando, sabe? O que a gente vê hoje, seria muito assim interessante você falar, obrigada, que a gente vê isso só no mundo afora. Mas é triste dizer que nós vemos um mundo de cristãos, copos transbordantes de si mesmo, cristãos sofrendo de crises de ansiedade. Você já conhece alguém que já viveu isso? Ou depressão, ou síndrome do pânico, ou, gente, tudo isso por quê? Porque o copo foi enchendo e enchendo e nunca derramado aos pés da cruz, de verdade. Mas olha, não é, gente, já viu uma pessoa quando ela passa por um processo de cura de uma tuberculose, por exemplo? Eu vou tomar um remedinho um dia, passo dias sem tomar, aí outro dia, vou vontade de me cuidar hoje, aí tomo um remédio hoje, aí passo um tempão de novo, faço tudo que eu não posso fazer, aí eu começo a ficar mal de novo, eu tomo mais um pouco de remédio, isso vai resolver? O pecado e todas as consequências dele mata espiritualmente, mata a vida da pessoa. E aí a gente quer a vitória sobre tudo isso, um dia que a gente está mais animado, outro dia já não é tanto. Então é JC na veia todos os dias. JC na veia, meu pai usava esse jargão, porque trabalhou uma época com drogas, né, dependentes, químico. E isso aí é JC na veia, vai resolver o nosso problema. Só que a gente não pode desprezar o seguinte, tem uma guerra com a gente que, meu Deus do céu, dá até raiva da gente mesmo, não dá não? Eu sei que é bom, é tão bom quando eu saio da presença de Deus, eu oro, eu me derramo, eu me sinto leve. Mas eu só faço um dia, no outro dia eu já não quero mais. Se é bom, por que a gente faz? É a prova da nossa luta. É a prova que existe isso, é verdade. Então vamos passar. Então nós nos tornamos assim, acumuladores. Tem gente que o acúmulo é tanto que chega aí para fora. Mas você quer saber? Passa mais uma. Às vezes a gente está assim, dentro. Porque tudo que se acumula ao longo da vida, e eu nunca tiro isso. Eu acho que isso daí vai ter que se acrescentando. Quando eu tiver com 90 anos, eu não vou me aguentar. Você está entendendo como eu disse aqui, né? Eu já vi essa frase. Oh, meu Deus, por que o idoso pesa tanto? Porque ele está carregando uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto e um idoso. Está todo mundo ali, ninguém ficou no caminho, vem na história. Agora, a gente pode absorver alguma coisa com uma mente assim? E com um coração assim? Então, às vezes a gente olha e fala, meu Deus, o meu esposo brinca comigo que eu amo jogar coisa fora. Dá uma sensação de alívio. Aí ele, eu estou com medo. Eu vou fazer 60, se tu acha que eu estou velho, me joga fora. Isso aqui, não, vamos jogar isso fora. Não, furinho, costura nada, é tão barato comprar isso. Não é sério mesmo, quando eu limpo as coisas, eu jogo fora, eu gosto de jogar fora. Não jogo coisa boa, né, claro. Mas assim, olhei assim, já está acumulando aqui. Sabe? Mas aí por dentro.
Isso traz doença. Eu estou falando isso dentro. Traz doença. Pastora, ora por mim, porque eu não consigo guardar nada que eu estudo, nada que eu leio. A minha mente está horrível. Aí eu vou falar, Senhor, cura a mente. A mente, como é que está? Não dá mais nada. Então, olha, romper com tudo isso. Vamos passar. E para dar lugar ao novo, tirareis fora o velho. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós serei meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei o timão do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Olha que palavra tremenda que o Senhor falou para o povo. O que aconteceu? Saíram do Egito, como é que eles estavam no deserto? Ó. Eu tirei. Deixa para lá aquilo lá. Deixa o que você vivenciou lá. Para eu poder trazer alguma coisa diferente para a sua vida. Porque você acredita, pode 2 corpos ocuparem o mesmo lugar? Então, se eu tenho um pensamento de que Deus não me ama, eu posso viver uma vida de quem vive no amor de Deus? Não. Se eu tenho na minha mente um pensamento que eu não sirvo para nada, a minha vida nunca vai passar daqui, eu posso alcançar lugares maiores? Não. Isso tem acontecido em nossa vida, na nossa vida secular também. Há muito tempo que eu não consigo terminar os estudos. Deus vai romper isso, em nome de Jesus. Há muito tempo que eu abro um negócio e as coisas nunca dão certo. Tu acha que Deus quer isso? Não, Deus vai romper isso. Só que a gente vai descobrir que muitas coisas estão presas espiritualmente e muitas coisas nós mesmos estamos prendendo na nossa vida. E aí a gente fica chateado porque Deus não atende a oração. Mas eu faço o oposto do que eu preciso fazer para alcançar aquilo que Deus tem para mim. Então, abrir o entendimento. Deus quer romper. Ninguém põe remendo novo, de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. É lógico que a gente vai ver na palavra, mas Deus falou isso daqui, era relação à lei, isso daqui era relação... Mas vocês entendem um princípio? O que Deus mostra no seu princípio? É o princípio. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram e se fizeram novas. Vamos passar. Vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, pesado. Você está assim, ansioso espiritualmente, e eu vos aliviarei. Tomar para si sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso, aquietar-se do tormento, da opressão, se recuperar, ter paz para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos seguindo, vamos seguindo. Desapega. A grande verdade é que no fundo, a gente não quer desapegar. Porque a gente se acostumou. Tem gente que se acostuma com o que é ruim. Sabia? Se acostuma. É algo tão espiritual na mente, é uma cadeia tão grande na mente, que tem pessoas que foram habituadas a um padrão, impostas, e muitas vezes, e Satanás está por trás disso, está. Por quê? Tudo é espiritual? Claro que é. Claro que é espiritual. Tudo começa por eles. Como eu costumo dizer, a gente só veio existir porque eles existem primeiro.
o mundo espiritual existe primeiro, a gente só vê existir porque eles existem, e não o inverso. Então, será que lá, quando Adão tinha um bom relacionamento com Deus, ele passava por isso? Não. Um dia, quando Satanás entrou na história e conseguiu ludibriar, conseguiu fazer a cabeça, conseguiu entrar ali, até homicídio houve na família de Adão. Olha o que Satanás faz. Então, a origem de tudo é demoníaca, é maligna, tá? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Falando aos Gálatas, falando sobre a lei. Esse princípio cabe à nossa vida? Cabe. Em todos os âmbitos. Ah, não, Deus, só se for em relação à lei. Não, então a gente vai, né, vamos desfazer a Bíblia. Porque aquilo era para Coríntios, aquilo era para Israel, aquilo é para... Isso é para nós. Se está aqui hoje, é porque Deus está falando conosco hoje. Esse é o princípio que Deus fala, para a liberdade que Cristo nos libertou. Então desapega, solta a tua história pregressa. Solta tudo que aconteceu. A gente precisa soltar, porque uma vez que a gente prende, a gente consegue se vingar de quem fez aquilo para a gente. Essa é a verdade. Então a gente não desapega, porque a gente está se vingando. Eu não te libero, só que eu não libero o outro e não libero a mim. Toda vez que a gente prende alguém, quem está preso somos nós. Porque se a pessoa não conviver com a gente, vai seguir e não vai nem perceber. E a gente está com aquilo todo dia, todo dia, todo dia. A gente não quer desapegar, porque a gente quer se vingar. No fundo é isso. Entende? E aí, desapega. Deixa ir. Vamos passar. O apego emocional é uma dependência. Ele é viciante. Ele pode ser relacionado ao passado, pode ser relacionado a pessoas, a coisas, a negócio, a hábitos, práticas e animais. Hoje em dia a gente vê muito o quê, né? O pet shopping está bombando. Não tá? Quer abrir um negócio? Vai para um pet shopping. Por quê? Cachorro não fala. Cachorro não reclama. Cachorro não me trai. Apego. Tá certo isso? Eu vou viver apegada ao bicho e não me relaciono com ninguém da família. Mas eu amo tanto o meu cachorro. Peraí. Porque é fácil se relacionar com o cachorro? E aí a gente vê essa troca de valores que a gente tem visto hoje. Cachorro sendo tratado, né? Como dizem, né? Um cachorro foi... Não estou falando contra cachorro não, tá? Mas estou mostrando como é que é a inversão de valores. Um cachorro foi, mordeu uma pessoa na rua, um pitbull. Aí o dono foi e reagiu. O dono não, quem foi mordido, reagiu, machucou o cachorro. Foi responder lá preso. Era melhor tivesse batido na pessoa, não tinha tanta dor de cabeça. Mas bateu no cachorro. Para você ver como as coisas estão. E aí, há esse apego assim. Em que você está apegado? Em quem? Em que situação? Uma vez, uma pessoa, né, não é do nosso meio, não é conhecida, disse, a única coisa que eu não posso perder é o meu trabalho. É workaholic. Eu sou isso, eu sou apaixonado. Será? Será que você é apaixonado pelo seu trabalho mesmo? Ou você está se apegando a alguma coisa que está te fazendo ficar preso ao trabalho? Você não pode fracassar aqui. No final das coisas, qual era a real origem daquela pessoa? Não foi um paciente, não é ninguém da... Eu não tenho valor em mim. Se eu não tenho valor em mim, eu tenho valor no que eu faço, nos resultados que eu tenho.
E aí eu sou admirado, aí eu tenho amigos. Mas se eu perco isso, eu não sou nada. Quem vai trabalhar isso, gente? O Espírito Santo tem obra para fazer aí? Tem. E aí, de repente, o workaholic, rapidinho, fica equilibrado. Por quê? Porque Cristo deu para ele o valor que ele tem. Aí ele se vê aos olhos de Cristo e sabe que ele tem valor. Entende o que Deus está falando conosco? Existe alguma coisa que nós estamos nos apegando que está entre nós e Deus, mas que não está nos fazendo bem, porque tudo mais é perecível, tudo mais podemos perder. E quando perdemos? Sabe aquela pessoa que perdeu alguém? Entrou em parafuso. Mas nunca podemos perder a Cristo. Ele nunca morre, Ele nunca falha, Ele está sempre conosco, sempre. Não tem erro se nós nos apegarmos a Ele. Mas a coisas, a pessoas, a animais, uma hora vai. E aí? Como é que vai ser? Em que você está se apegando? O vício em apegos emocionais reflete, revela a dor, impulsos que vivem dentro de nós. O quanto ainda somos imaturos emocionalmente e cativos mentalmente e espiritualmente. Deus quer nos tratar e libertar. A verdade é que existem coisas que estão inseridas na vida da gente que a gente acha que é normal. Tem gente só que foge da normalidade, mas tem gente que, se falar o normal dela, quem está no mundo, é tão absurdo que você fala, mas para ela é normal, gente. Né? Tem gente que você anda aí fora, um linguajar, que quando você ouve, tu fala, caramba, doeu. Uma vez numa van, eu e minha irmã, nossa, tinha um rapaz lá que, meu Deus, ele falou cada coisa absurda no telefone, que eu estava quase pedindo, para aqui essa van, pelo amor de Deus. Para ele era normal, ele falava aquilo às alturas dentro da van. Você entende? Então, às vezes, o que é normal para a gente, não é para Deus. Não é. E aí a gente precisa conhecer aqui o que é normal para Deus. O que Ele considera sadio, saudável. É isso. E é um despertamento para a gente. Para que a gente possa observar a nossa vida num todo. E ver se o que é normal é mesmo. É normal dar patada? É normal. Eu nem percebo. Não é normal isso. É normal sentir deprimido o tempo todo? Não é normal. Não é. E Deus quer nos tratar e libertar. O que você está dizendo é o seguinte: há cativeiros aí que precisam ser rompidos na vida da gente. Mas com o conhecimento vem a libertação. Mas se eu faço alguma coisa com isso. Então vamos lá, olha só o que vem por aí. Vamos seguir. Pessoas que tiveram um relacionamento familiar difícil, uma situação, por exemplo, de um pai que traiu a mãe, abandonou ou maltratou. Essa pessoa pode, na fase adulta, procurar inconscientemente parceiros que a tratem da mesma forma. E então ela voltar a sentir tudo que vivenciou na infância, na sua história de constituição emocional. Isso pode acontecer, histórias que se repetem. Ah, eu tenho um dedo podre. Tem mesmo. Deixa Jesus curar. Que Deus vai mandar para você pessoas que te valorizem. O efeito inverso tem. Aconteceu lá atrás, ninguém faz isso comigo. É ruim, hein? Homem fazer isso comigo, querida? Nem pensar. Não fui eu a traída, não fui eu que sofri, não fui eu, a história não é minha, mas eu já vou para um casamento do meu marido. Ah, Deus, abençoa o meu lar. Será que vai? Será que Deus vai abençoar esse lar? Vai fazer campanha ora pela minha família. Jejum. A marido fala, o que é? Ah, Senhor, abençoa o meu lar, Senhor. Ah, Senhor amado, ninguém manda em mim não. Ah, Senhor querido.
vai na raiz. Deus quer que a gente rompa, porque Ele não vê a hora de atender a nossa oração. Não vê a hora. As campanhas que a gente faz, Ele quer atender como Ele quer. Mas a gente não deixa. A gente não deixa. Gente, eu estava vendo a minha pregação, eu fiquei rindo, eu falei, cara, eu sou braba pra caramba. Gente, eu sou muito braba. Sou braba? Não? Sou Adriel. Não, gente, eu sou expressiva pra caramba, parece que eu tô brigando. Fala de política pra mim você ver. Né? Mas olha aí, ó. De repente tem coisa aqui que me faz ser tão incisiva, tá? Então, outras podem nunca ter um relacionamento profundo com Deus por confundir a paternidade terrena com a paternidade de Deus. Eu vim dizer até, estava conversando esses dias, que a paternidade é o eixo principal numa família. Deus criou o homem como autoridade. Ele realmente ali com um papel como um sacerdote daquele lar. Quando esse homem vem a falhar, vem a faltar, vem a ferir, ele desguarnece essa família inteira. O que Satanás tem hoje é mexer. Quem é que está sendo alvejado? Os homens. Demais na sua masculinidade. Tremendamente. E pensa que isso é por acaso? Agora aqui pra gente, até, não estou dizendo que é o nosso país, né? Nós estamos presa. Mas, propostas governamentais. Se eu anulo o homem, eu mando na família. Eu dirijo a família. Sabe? Porque quem é que tem esse papel? O homem. Um homem que tem o seu papel, duvido alguém entrar e sair mandando e sair roubando e fazendo acontecendo na casa dele, ó. Que não. Mas Satanás bombardeou o homem, principalmente. O que desestabilizou tudo. Aí empoderamento da mulher, enfraquecimento do homem, os homens estão cada vez mais fracos, tudo, ó, esse eixo aqui, ó. Certo? Então, o que Jesus trouxe nesse novo tempo quando ele veio? A paternidade de Deus. Ele trouxe Deus Pai, ó, pra gente. Restaurando. Só que, por tudo isso que Satanás provocou, ele provocou, muitas vezes, muitas pessoas têm tido dificuldade na sua relação, no seu relacionamento com Deus. Seja porque, por exemplo, se você vem de uma criação extremamente rigorosa, você, como eu falei, você pode ter uma sensação sempre que está devendo a Deus, que não está agradando a Deus. Você já se relacionou com Deus assim? Parece que eu estou sempre em culpa, nunca sou absorvida, nunca sou absorvido. E por aí vai. Então, tudo isso, muitas vezes interfere nisso. Tá? Outros, por não ter tido uma figura de autoridade, levam as coisas de Deus na flauta. Tanto faz. Prometeu Deus Pai, tanto faz. Tudo isso pode interferir no nosso relacionamento com Deus. Tá? Isso interfere nisso. Vamos lá. O pai de um pastor era um homem rígido que vivia rejeitando os filhos. Era impossível agradar. Frost achava que Deus agia da mesma forma. E por isso vivia tentando conquistar a aprovação e o amor de Deus da mesma forma que fazia com seu pai. Vamos lá. E nunca conseguiu de fato se sentir amado por Deus. A sua família entrou em crise, sua esposa em depressão profunda, seus filhos com sérios problemas comportamentais,
Seu próprio coração havia se tomado por um espírito de frieza, criticismo e legalismo. Aquela pessoa extremamente amarga. Então, um dia, quando ele clamava a Deus, o Espírito Santo ministrou algo surpreendente ao seu coração. Pode passar. Frost se prostou no chão enquanto o Senhor o inundou com uma onda após onda do seu amor. Ele ficou um bom tempo chorando incontrolavelmente, enquanto o amor de Deus trazia à tona e removia toda a dor que ele havia armazenado no fundo do coração. Quando ele se levantou, era um novo homem. Ele disse: eu tive um encontro radical com Jesus, que transformou todas as questões morais da minha vida. Ele sentiu que pela primeira vez em muitos anos, havia entrado em contato com o próprio coração. Ele pôde ver seu Pai Celestial como um Pai amoroso, e com isso começou a sentir amor em vez de medo, rejeição, juízo, amargura e dor. Olha que coisa tremenda. Quantos de nós passamos por uma experiência que nos impactou assim? Então a gente pode achar normal acordar de manhã, agradecer, vir à igreja, assistir, voltar, à noite tem culto, tchau irmão, até mais tarde, oh, que maravilha, ó Senhor, coisa maravilhosa, ó Deus, eu vou para casa, eu acho que isso é normal, e aí Deus olha e fala, não é, uma coisa te falta. O que nos falta? Quantos de nós tivemos uma experiência dessa com Deus? De Deus inundar o nosso coração para tirar, remover toda a dor. Remover. Ou convivemos com ela e nos acostumamos com ela. Só que tem uma hora que essa dor vai gritar. E aí quando ela grita, eu quero chutar o pau da barraca, eu não quero saber de nada. Ou então, eu vou daqui a pouco, eu estou com um problema no estômago seríssimo. Não sei o que está acontecendo comigo, de repente uma úlcera no meu estômago. O que será? Uma hora a dor vai gritar em algum lugar. Não saiu pela boca, implodiu. É isso que acontece. E aí Deus fala, deixa eu arrancar isso de dentro de você. Isso é como uma âncora que nos mantém no chão, na terra, nas coisas da terra. Nos impede de fluir, nos tornar leves para estarmos diante de Deus. Então vamos lá. Então ao invés de eu passar por tudo isso, eu preciso passar pelo processo de Deus. Vamos lá. De certa forma, todos temos nossos vícios, nossas prisões, nossas dificuldades, em maior ou menor proporção, mas todos nós temos. Todos temos áreas da nossa vida que precisam ser entregues na mão do Senhor, submetidas ao poder e agir curador e libertador do Espírito Santo. Vai fazer um check-up? Vai. Mas cuida do que causa a enfermidade em você, no seu interior. Jesus é a cura, o Espírito Santo é a cura. E aí a gente vai parar de sentir dor no pescoço, dói, meu corpo dói todo, parece que eu levei uma surra, já viu isso? Ai meu Deus, parece que eu levei uma surra. Ó, buf. Ai, senti. Todos nós. Eu brinco, né, com meu esposo quando eu acordo assim, que eu não acordo plena desse jeito, né? Hoje o Diogo viu ali como é que eu acordei. Não sou tão ruim, né? Mas, aí o meu esposo brinca e fala assim, por que você dormiu? Por que você dormiu? Estava melhor ontem à noite, né? Então isso é necessário para a gente. Vamos passar. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Diácono, tá sem negócio? Está sem pilha? Diácono Adriel. Aleluia. Eita. Pode ser uma igreja? Amém. Pastor, eu achei muito interessante essa questão que a senhora falou acerca
do remédio, né, ser o próprio Senhor, porque eu lembrei que em Filipenses aqui, capítulo 3, versículo 13, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. E aí mais à frente ele vai dizer assim: e se porventura algum de vós pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Então, eu vejo isso aqui como realmente uma responsabilidade nossa acerca do que Paulo fala, porque ele diz assim: olha, tem coisas que devem ser esquecidas, mas quem prossegue não é Cristo que prossegue. Quem prossegue sou eu tenho que prosseguir, eu que tenho a responsabilidade de prosseguir. Cristo me esclarece. Então eu vejo isso como realmente algo que o primeiro passo para essa mudança e essa cura emocional é esse reconhecimento de que algo está errado. Então como a senhora muito bem falou, pastor, Deus tem que agir no meu lar, mas eu sou o agente do caos dentro do meu lar. Eu pergunto para meus filhos o que eles acham de mim, eu pergunto para meus pais o que eles acham de mim, e tenho medo da resposta, mas Deus tem que caminhar. Não, eu prossigo, Deus esclarece. Então eu acho muito interessante isso aqui que Paulo fala, né, que ele traz aqui um projeto a ser seguido. Olha, tem coisas em mim, porque sabemos que Paulo tinha uma vida, né, como de repente um pretor romano. Então Paulo matou muitas pessoas, Paulo matou muitos cristãos. Então isso talvez era uma das coisas que ele precisava ser curado dentro dele, né? Paulo talvez não era uma pessoa fácil, porque você vê que mais à frente aqui em Colossenses ele diz, né, porque nós que já alcançamos parte da perfeição. Então Paulo talvez não era uma pessoa humilde, vamos dizer assim, mas ele reconhece que ele precisa esquecer coisas do passado dele, que talvez ainda o influenciavam, mas ele reconhecia que a obrigação de mudança era dele e não de Cristo, porque Cristo não vai mudar, Cristo vai esclarecer, mas esse remédio ele só vem por essa mudança de Cristo. Então às vezes nós queremos essa mudança em nós, no nosso relacionamento, na nossa família, né? E jogamos para Deus, tudo isso vem de Deus. Não, você prossegue, você é responsável por isso. Se você ainda não reconhece os seus defeitos, então você ora para que Cristo te esclareça, mas quem vai prosseguir é você. Então é muito interessante, pastor, realmente esse ponto que a senhora tocou e isso aqui que Paulo fala. Amém, é isso mesmo. Presbítero. Tem um texto em Salmos 103, os 4 primeiros versos diz o seguinte: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e que te coroa de benignidade e de misericórdia. Em outras versões, dizem que redime a tua vida da morte. Davi era um homem que, talvez na Bíblia, ele tenha mais propriedade para falar das coisas da alma e da morte. Porque quando discorremos o livro de Salmos, até o capítulo 103, nós vemos as dificuldades que Davi enfrentou, fugindo das suas agruras espirituais, das suas agruras físicas. Num dado momento, ele ora a Deus e pede para que Deus o perdoe, inclusive dos pecados que lhe eram ocultos. Em vários momentos, Davi, ele se recolhe e fica ali em estado depressivo, falando das angústias, das dores que ele passava. E eu acredito que nesse momento, Davi, ele olha para si e olha para tudo que ele viveu e ele fala: não, a partir de hoje eu preciso mudar. E o ponto de mudança é ele ordenando a alma dele, ordenando os seus sentimentos. Bendize, ó minha alma. Ele fala: você é alma. Agora você vai deixar de reclamar e você vai bendizer ao Senhor por tudo que ele já fez. Independente daquilo que eu tenha vivido, independente do que eu tenha sofrido, o que o Senhor já fez por mim é muito maior do que o sofrimento que eu vivi. E aí ele repete:
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. E aí, ele se coloca numa condição de que passar pelas dificuldades não é fácil, mas ele entende que naquele momento, naquela hora, era necessário ele ordenar a alma dele e falar para que ela mudasse o foco, virasse ali, desse uma guinada de 180 graus e passasse a olhar aquilo que ele tinha de bom e de benéfico, não só o que ele tinha sofrido ou que as pessoas tivessem feito para ele. Aí eu ontem assistindo uma série, eu escutei uma frase muito interessante, que diz o seguinte: o segredo do passado é como um tumor. Se isolado, não causa dano, mas quando toma vulto, pode gerar morte, ou gera morte. E aí, nós analisamos a situação da nossa vida emocional. Nós guardamos tantas coisas que por um período ela fica isolada, ali ela não causa mal nenhum, mas num dado momento ela começa a eclodir, talvez pelo acúmulo de dores, de situações contrárias, e aí quando ela toma vulto, esse vulto gera morte. O interessante é que nós enfrentamos um inimigo, e aí já entra a questão de batalha espiritual, nós enfrentamos um inimigo que conhece as nossas fragilidades, as nossas debilidades e dores. E num dado momento, muitas vezes a senhora falou assim: por que existem pessoas que não conseguem romper? Talvez seja por isso, porque existem situações guardadas que você começa a caminhar, ela está isolada ali, está caminhando, está progredindo e tal. Chega num dado momento, Satanás vai lá e enfia o dedo, ou traz aquilo à tona, e aí aquilo toma um vulto tremendo, e aí ele, patamar que ele tinha atingido, ele vem e cai tudo de novo e volta a caminhar segundo as situações de debilidades que ele encontrava. E é o que o diabo vai fazer, ele não vai deixar curar, de jeito nenhum, toda hora vai lá. Então, não é melhor deixar Cristo curar, entregar ao Senhor para que Ele cure? Isso que ele está falando, né? Sobre ter uma hora que aquilo vai... Eu até falei no encontro dos casais, dizendo como é que muitas vezes as coisas acontecem no nosso casamento, tem a ver com tudo aquilo que a gente carrega sem nunca ter deixado Cristo trabalhar, o Espírito Santo trabalhar. Eu estava compartilhando, vamos dizer que no casamento acontece assim, na vida. Nós viemos para um relacionamento onde um tema X que a gente viveu, vamos dizer que fosse um desprezo, vamos dizer assim. O desprezo, a pessoa se sentiu desprezada na sua constituição, vamos dizer assim, na sua vida, sempre foi tratada com desprezo. Aí ela vai para um casamento, estou falando de casamento, ela vai para um casamento onde essa ferida, desprezo, tem um peso para ela diferente, porque é uma história que machucou ela a vida toda. Eu gostava mais dos irmãos do que de mim, ou então foi deixado, enfim, você está entendendo? Então quando ela vai para um casamento, ela vem com essa ferida com um peso 100, um peso 90, pesa 90, estou indo para o casamento assim. Quando eu juntei as escovas, vou lá morar, olha só, vamos estar juntinho, nosso lar vai ser um larzinho de amor. Coisa fofa, o meu lindão, minha lindona e tal. Quando houver uma situação onde, para aquela pessoa que é ferida, o seu cônjuge tiver tido uma atitude que ela ou desprezou, ou ela considerou desprezo, um pezinho de 10, coisinha, como é que ela vai reagir a isso? Com 100, meu amigo. Porque ela já veio com uma bagagem de 90 nesse tema. Então, a esposa, o esposo, não vai entender o que está acontecendo para isso chegar a essa briga desse tamanho. É porque a briga não é o peso 10 da briga, é o peso 10 mais o 90 que eu trouxe comigo. Entende? Por que muitos casamentos também se destroem?
Aí você vai ver o problema do casamento, se você for somar a Vera, a situação do casamento, o peso ali de briga, de coisas reais do casamento é 40. Mas a pessoa está falando, eu não aguento mais, é 100% de problema no meu casamento, porque o restante é nosso. Entende isso? É nosso. E aí a gente vai detonar o nosso casamento. E a gente vai detonar qualquer outra relação. Por quê? Porque a gente vem e nunca deixou Cristo trabalhar e zerar aquele 90 dentro da gente. Quando a gente, você viu o que aconteceu com ele? Com aquele homem? Quando ele sentiu o amor de Deus, ele foi curado. Imagina o amargor daquele homem naquela casa. A mulher em depressão, os filhos pipa voada, tudo dando errado. Ele mesmo já estava se aguentando. Claro, ele estava cheio de tudo isso. Mas quando ele teve um encontro, um homem de anos e anos criado no Evangelho, quando ele teve um encontro com o Senhor e sentiu o amor, quantos nunca sentiram o amor de Deus de verdade? Quantos? O amor cura, o amor lança fora o medo. Lembra que eu falei de um homem na igreja? A vida toda na igreja. Não era um ímpio não, traindo a esposa. Traindo a esposa, destruindo a família dele. A esposa sofrendo, os filhos sofrendo, todo mundo sofrendo. Um dia, e a esposa orando por isso, um dia aquele homem teve um encontro real com Deus, e ele sentiu um amor de Deus inundar o coração dele, quebrar o jugo dele todinho. Sabe o que aconteceu com aquele homem? Ele mudou. Porque sabe qual era o maior problema dele, além de tudo? Medo de amar. Olha como é que o ser humano é complexo. Ele não se permitia amar a esposa, amar os filhos, porque se eu amar e eu perder, se eu amar, me entregar e acontecer um ruim, então eu nunca vou ter. Sabe? Então, às vezes, as pessoas não se permitem ter por medo de perder, mas então não perdem porque nunca nem sequer têm. Nem se permite ter. Aí a gente vai achar que Deus não é suficiente, que a oração não adianta de nada. Não adianta porque estamos cheios de tudo isso, sem deixar o Senhor tratar. E não acha que eu, tomando a frente de tudo, do meu jeito, carregando as minhas mazelas, vou ter algo bom na minha vida? Posso orar, fazer campanha, o que for. Está dizendo que Deus não tem poder? Deus tem poder, mas não arromba o coração de ninguém. Eu estou à porta e bato. Eu é que vou ter que abrir, eu vou ter que entregar um medo na mão dele. E se eu não me sinto amada, eu vou ter que pedir para aprender a ser amada. Porque se eu não me sinto, dificilmente eu amarei. De verdade. Então, o romper, quando Deus deixou o Espírito Santo, é porque a obra tem que ser dentro. É isso. Esse é o bizu. Se ele deixou dentro, é porque a obra tem que acontecer aqui. Senão, vou falar igual a juventude, não rola. Ai, senti espertona agora. Sabe? Então, a partir de hoje, a gente precisa fazer a nossa oração dar certo. Como? Seguindo os caminhos que Deus nos ensina a seguir. Isso é fundamental. Porque até num casamento, para que ele dê certo, pessoas que são controladas pelo Espírito Santo, curadas pelo Espírito Santo, não vou dizer que ninguém é títere, gente, nem de Deus. Quem faz assim é Satanás. Você já viu alguém ficar possesso de Deus, que vira o olho, que não sabe? Ele nos enche, somos tomados pelo poder de Deus, mas ele não mexe no nosso ser, assim, de nos invade. Satanás faz isso. Ele é um invasor. Então, se a gente não permitir, vamos viver na beira. Vamos viver na beira. E Deus está falando, ó, tira as bolas de ferro que te mantém na beira.
Tira, vem. Mergulha. Rompe, vem. Tá? Vamos só passar, a gente tem que terminar. Eu ia fazer uma outra coisa. Então, só terminar aí. Muitas vezes, por estarmos fragilizados em nossas emoções, o inimigo se aproveita. É na alma que ele nos ataca. Nossa mente é atacada com mentiras. Nossas emoções e nossas vontades são atacados com tentações. Ficamos suscetíveis às tentações. Tudo isso com o objetivo de provocar em nós tudo que é contra a verdade de Deus e nos escravizar. Em nossa vida, alguns sentimentos e pensamentos lançados por Satanás são orgulho, incredulidade, amargura, inferioridade, ciúme, suspeita, medo, fracasso, competição, culpa, autocondenação, rejeição, dependências, ressentimento, insegurança, fantasia, depressão, confusão, engano, intelectualismo, ódio, ganância, egoísmo e outros. E eu vou dizer, às vezes tem coisa aí que a gente tem guardadinho lá e não percebe. Deixa eu só ver qual é o que vem depois aí para eu saber se era do medo. Pula mais um para eu ver. Ah, tá, não dá. Volta lá então. Nós paramos aqui, ó. Volta por gentileza. Paramos aqui, né? Na próxima aula, nós vamos tratar sobre o medo. O medo, ele vem com tudo isso daí que a gente falou, tá? E às vezes o medo, a gente acha que para ter medo tem que ser aquele medrosão covardão. O medo de amar é um medo. O medo de se entregar é um medo. O medo de romper é um medo. De abrir a guarda é um medo. Então a gente acha que para ter medo, eu só tenho que ter medo de ladrão, ter medo disso. Não. Tá? E ali nós vamos ver a raiz do medo. Porque ele aprisiona. Por ele não abrimos mão de muita coisa para romper. Tá? Porque aquilo que nós nos agarramos nos protege. E o Senhor quer arrancar, tirar medos. Não deu para fazer hoje. Na próxima aula nós vamos orar pelo medo. Tá? E vou dizer, eu já falei aqui, teve uma irmã que ela foi liberta do medo de dirigir. Tem gente que tem medo de dirigir. Ninguém tem esse medo aqui não, né? Mas tem gente que tem. Qualquer tipo de medo. E essa irmã pediu oração. Meu pai, na época, vamos orar para que Deus quebre todo o medo. E ela, quando se viu, estava dirigindo na BR lá, ela é do Sul. Dirigindo na BR. Quando ela deu em si, ela dirigia. Ela só tinha pavor da BR. O único problema é que ela morava e ela tinha que estar sempre... O lugar que ela ia estava do outro lado da BR. Então, ela não tinha como não passar pela BR. E ela orou por isso. E o Senhor quebrou aquele espírito de medo que a travava. Um dia ela está na BR, quando ela dá por si, ela está onde? Na BR. Ela fala, ih, caramba, foi tão automático. Eu estou na BR. Olha, eu venci o medo. Então é isso, o Senhor nos quer livres. E o Senhor vai te fazer livre. Faz um amém aí, ó. Amém? Amém.